Fala pessoal, tudo bem? Galera, mais um vídeo dessa série de vídeos no qual estou apresentando algumas ferramentas, certo? Que você pode estar utilizando para estar fabricando sua PCB utilizando uma CNC. Hoje eu vou apresentar para vocês o FlatCAM. O FlatCAM ele é uma ferramenta no qual ele consegue pegar os arquivos Gerber e Excelon, certo? Arquivos esses que eu ensinei como gerar eles no KiCad, no Proteus e no Outro em vídeos anteriores. Então, qualquer dúvida, corre lá e assiste, certo? Em vídeos anteriores também eu mostrei como baixar e instalar o FlatCAM, beleza? Sem mais enrolação, vou abrir aqui o FlatCAM, certo? Para vocês verem, beleza? Então, esse daqui é o nosso programinha. Aqui a gente tem a área de projetos, então todos os projetos vão ficar aqui. A gente tem aqui algumas, nessa aba aqui a gente consegue fazer algumas configurações, certo? De impressão. Aqui nós temos essa área de opções, certo? No qual a gente não precisa mexer nisso, tá certo? Pode deixar aí como tá. Você só deve vir aqui em unidade e verificar se está em milímetros, tá certo? Normalmente quando você abre o programa pela primeira vez ele vem em polegada, então tu vem e deixa em milímetros, certo? Isso porque todo o nosso layout de circuito, pelo menos no meu caso, foi feito em milímetros, tá certo? Então a gente deixa aqui para não ter nenhum problema. Já nessa aba a gente não precisa mexer, então nem tem o que configurar, certo? Então deixa como está. Então vem aqui projetos e vamos abrir um, certo? Então vamos abrir um G-Code. Então você vai buscar onde você salvou os arquivos Excelon e Gerber, tá certo? No nosso caso, a gente tem esses dois aqui, que está justamente na minha pasta de projeto. Aqui eu tenho o arquivo do Proteus, no qual eu fiz todo o layout, certo? Aqui eu tenho o arquivo Gerber e aqui eu tenho o arquivo Excelon, né? Que é o drill, tá certo? NC drill, que é o arquivo de furação. Aí, pessoal, eu estou buscando aqui, ó, o arquivo Gerber. Se eu tentar abrir aqui o de furação, ó, veja que vai dar erro, certo? Então, vamos aqui, vamos abrir o Gerber mesmo, tá certo? Então, clica duas vezes, o arquivo está aqui, certo? Então, pessoal, agora a gente vai para a parte de configuração, tá certo? Se eu clicar duas vezes, ele vai vir para essa aba, certo? Ou apenas seleciono e venho para cá, certo? Aqui a gente tem o nome do arquivo. Não vou mexer, vou deixar como está. A parte de plotagem também, deixar como está, não tem problema. Agora a gente começa as configurações em si. A gente tem aqui o tal de, certo? Nessa configuração a gente vai definir qual a espessura da da fresa que a gente vai utilizar, tá certo? E no próximo vídeo eu vou mostrar a vocês, certo? Qual a diferença de broca para fresa e como a gente deve utilizar isso na CNC, tá certo? Então aqui a gente vai definir. No meu caso, a ponta da minha fresa ela tem 0,1 milímetro, então 0,1 milímetro, certo? Vou deixar aqui como está. Esse passe aqui é o que? É quantas vezes a minha fresa ela vai passar em cima da minha placa de fenolite para tirar a camada de cobre, certo? No meu caso, eu quero que ela passe só apenas uma vez e já tire, certo? Uma vez com a camada muito fina, então uma vez já dá. Se, por exemplo, eu estivesse trabalhando com, vamos supor, madeira, por exemplo, eu tivesse que escrever nessa madeira, por exemplo, então aí eu poderia utilizar duas, três vezes, entendeu? Para não forçar muita fresa, certo? Então vamos deixar um mesmo. E esse daqui, esse passe, pode deixar com 0,15, não tem problema, certo? Então, pessoal, eu agora vou clicar aqui em gerar, certo? Gerar geometria. Perceba que quando eu clico aqui, ao redor das minhas trilhas vai ficar vermelho, certo? Ou seja, é nesse ponto em que a fresa vai passar e tirar o cobre, tá certo? Então nessa parte branca tem cobre e na parte verde também, certo? Isso a gente tem que fabricar na realidade, certo? Utilizando CNC. Então ela vai vir aqui, ó, e vai
separar, certo? Então assim a gente cria a trilha, beleza? Na hora que eu cliquei aqui, eu também na aba de projeto também criei esse arquivo, que daqui a pouco a gente vai vir configurar, certo? Fique com ele aí na memória. Então, pronto. Feito isso, a gente vai vir para cá, certo? Nessa parte aqui, pessoal, a gente vai criar uma região aqui, certo? Para que a gente delimitando a nossa placa, certo? Para que a gente consiga tirar ela do pedaço de fenolite, né, que a gente está utilizando, tá certo? Da nossa placa inteira, então a gente só quer tirar o nosso circuito, beleza? Então vamos lá. Então aqui, pessoal, a espessura da minha fresa, certo? Então a ponta da minha fresa tem o quê? 0,1 milímetro. Então coloco aqui, certo? A margem, ou seja, qual é a distância do meu circuito até essa delimitação, certo? Que eu vou fazer. Eu vou colocar 10, tá certo, pessoal? E o gap, qual é o pedaço que a minha fresa não vai passar e ela vai ficar ligado ainda ao todo da minha placa, certo? Não permitindo, no caso, que o meu circuito se mova, certo? Quando estiver passando, estiver fazendo todo o processo. Então, eu vou deixar 5, tá certo? Então, dependendo do tamanho do seu circuito, você vai ter valores diferentes, certo? Então, eu vou gerar aqui, pessoal, só para vocês verem. Então, é isso aqui que eu estava falando, certo? Então, ela vai passar aqui, ó, e vai separar, certo? Essa parte de fenolite da sua placa, né, no caso, do todo, e vai tirar só esse pedaço, beleza? E esse daqui é o gap, ó, fazendo com que ela ainda fique presa, tá certo? Então, depois você só vai listar, tá certo? Então, pessoal, veja que apareceu aqui, né? Como está selecionado 4, então ficou o quê? 4 gaps, tá certo? 1, 2, 3, 4. E quando eu gerei aqui essa geometria, apareceu aqui e gerou também outro arquivo aqui, tá certo? Então eu vou voltar novamente para cá, certo? Então nessas outras partes pode deixar como tá, basicamente não tem nada que nos interesse, certo? Só esse offset aqui que é interessante explicar, tá certo? O que é? Então, pessoal, esse offset você consegue mover o seu circuito, certo? Dentro dessa área aqui, dentro desse plano. Veja, por exemplo, que aqui tá o zero, tá aqui, ó, e o outro zero tá aqui, certo? Então, vamos supor que eu queira subir ele aqui para cima, para ficar todo na parte positiva, certo? Positivo, né? E negativo no caso. Ou eu quero botar para cá, certo? Então, aqui eu consigo fazer isso. Beleza? Então vamos supor que eu quero que ele se mova 10 no eixo X e 10 no eixo Y. Então, offset. E veja que ele se moveu, tá certo? Essa parte verde. Essa daqui, como a gente definiu, não precisa mexer, tá certo? Observe, pessoal, o seguinte, que o nosso circuito se moveu aqui e, tipo, quando eu for fazer o arquivo de furação, eu tenho que fazer essa mesma movimentação, certo? Senão ele vai furar aqui, por exemplo. Ele não vai furar aqui. Então, em um vídeo anterior, eu até expliquei que é bom que você centralize o seu circuito mais próximo da origem, certo? Para que vocês não tenham que fazer isso aqui, certo? Para evitar erros, beleza? Eu vou botar negativo, né? No caso, eu botei 10. Ele moveu 10 na direção X e 10 na direção Y. E eu quero que ele volte agora, tá certo? Então, menos 10. Beleza? Então, quando eu clico, ele volta para o mesmo canto. Então, vamos deixar assim, não vamos fazer nenhuma alteração, tá certo? Se fosse necessário, aí eu fazia a alteração, ia lá e ia gerar novamente essa parte aqui, certo? E também a parte do layout em si, certo? Da trilhas também, beleza? E gera tudo novamente que a gente já fez. Como não é o caso, vou deixar como está. Aí, pessoal, só explicando mais algumas coisas, certo? Por exemplo, se essa distância aqui, ó, dessa parte inferior, certo? Que é a delimitação do nosso circuito, não tivesse boa e eu tivesse que alterar. Vamos dizer que o gap eu quero aumentar aqui, certo? Então, eu vou lá e vou colocar 10, por exemplo, também. Então, 10 e 10.
certo? Aqui. E vou gerar, certo? Então, veja, parece que não teve alteração, né? Mas teve. Se você ver aqui, ó, ele gerou outro, certo? Então, o que é que você tem que fazer? Você vem nele, ó, seleciona e apaga em delete, tá certo? Beleza? Então, ó, aqui eu posso apagar, tá certo? Tudo que eu fiz lá, eu apago. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Só gerar novamente, ó. Gerei e gerei. Certo? Então, tá tudo certo aqui até agora. Beleza? Então, agora vamos para configurar cada um. Nosso arquivo ISO aqui. Vamos clicar 2 vezes nele. Então, vem para essa parte, certo? Então, novamente, o nome deixa como está. Plot, pode deixar essa opção, certo? Seleção marcada. Aqui no Curt Z é o quanto a nossa fresa vai perfurar a placa, certo? Nosso fenolite. Por isso que está negativo. É um movimento no eixo Z negativo, tá certo? Então, no nosso caso, como a gente vai tirar apenas uma pequena... a gente tem que tirar só um pouquinho de cobre de cima da placa. Então, vamos deixar... Você pode deixar de 0.005 a 0.01, tá certo? Aí, Nath, quando é que eu uso qual valor, certo? Então, vamos lá. Quanto mais fino for a trilha, tá certo? O ideal é que menos a broca, a fresa, desculpa, entre na placa, certo? Ou seja, ela tem que passar e tirar só apenas o cobre, certo? Não tirando nada de material, certo? Do fenolite, só apenas tirando aquela camadinha de cobre. Então, o ideal seria isso aqui, ó, 0.5, certo? Mas se, por exemplo, se sua trilha for uma trilha mais grossa, então você pode vir aqui e deixar 0.1, não tem problema, entendeu? Porque assim não tem tanta interferência, certo? Aqui eu vou deixar 0.01, tá certo? Dessa forma aqui, já que o circuito, as trilhas são consideráveis, beleza? Esse movimento aqui em Z, certo? Se o curto Z desce, certo? Fica na parte negativa, o Z ele vai subir, certo? Ou seja, é a movimentação, é a altura onde ele vai fazer a movimentação da fresa, certo? Ou seja, ele vem aqui, ó, fresando, certo? Faz todo esse movimento e para ele vir para esse ponto, por exemplo, ele vai subir esse valor aqui, certo? No nosso caso, eu vou deixar 2. Então, você pode estar utilizando de 2 para 3, tá certo? Assim, você vai evitar que a broca ela se choque na placa, tá certo? Já aqui é a velocidade em que a CNC vai fazer esses movimentos, certo? Vai fresar. Então, por exemplo, é a velocidade que ela vai fazer isso aqui, ó, esse movimento, certo? Na placa. Então, você pode estar colocando de 10, o mínimo, certo que eu digo. Então, tipo, se seu circuito, por exemplo, tem trilhas finas, então é interessante que você utilize 10, certo? Velocidades pequenas. Agora, se seu circuito tem trilhas maiores, aí você pode estar utilizando velocidades maiores, como 30, por exemplo, certo? Isso porque, pessoal, muitas das vezes, em testes lá que a gente fez, ou mesmo executando projetos, a gente viu que, por exemplo, se a trilha é muito fina, então ela passa muito rápido aqui, ela meio que vai forçando muito o cobre, certo? A parte, a superfície da placa que tem o cobre. Então, ela não vai fresando, ela vai meio que rasgando, certo? Então, você pode estar utilizando 10 para ir mais devagar e fresando bem direitinho, tá certo? E não ter problema com isso. Mas se seu circuito, por exemplo, tem trilhas maiores, então não tem problema se acontecer isso, entendeu? E sendo trilhas pequenas, às vezes se você botar muito rápido também, você vem de um lado, fica legal, do outro já não fica tão legal, porque ele vai meio deixar aqui no meio muito fino, e às vezes até acontece dele arrancar, tá certo? O pedaço da trilha também. Tá bom? Então fica essa dica aí para você. Esse aqui, novamente, aqui vai ser a espessura da minha fresa, tá certo? 0.1. Então deixa como tá.
beleza? E aqui, pessoal, eu vou gerar, certo? Então, eu gerei o arquivo, veja aqui, ó. Então, aqui ela viu os pontos, certo? Fez tudo o traçado da broca, com a distância com que ela deve fazer o fresamento, a subida, ó, desse ponto para cá, tá certo? E onde deve passar, tudo direitinho, tá certo? Aqui, pessoal, não tem mais o que fazer, tá certo? Então, aqui tá pronto, basicamente. Eu vou só vir aqui, ó. Ah, pessoal, essa velocidade aqui ficou muito grande, tá certo? Então, eu vou diminuir. Então, eu vou vir aqui botar 15 e vou gerar novamente. E aqui, ó, perceba que gerou dois arquivos, né? Esses dois últimos não estavam. Esse daqui está errado, certo? Que eu estava com 30 e eu modifiquei para 15, que é esse. Beleza? Clicando nesse daqui, a gente vai só definir aqui, verificar se está correto a espessura da fresa, tá certo? Tá pronto a fresa e tá 0.1 é a minha fresa. Pronto, o restante eu vou aqui agora exportar o meu G-Code. Então eu vou agora salvar na minha área de trabalho, CNC1, tá certo? E salvar. Então, pessoal, essa primeira parte já tá ok, tá certo? Então, essa parte de dentro aqui, das trilhas em si, já tá ok. Agora a gente vai para esse segundo arquivo que a gente gerou, tá certo? Então, a gente vem, que é essa parte de fora aqui, ó. Então, a gente vai vir novamente e vai definir o curto Z. Nesse curto Z, nesse caso, a gente tem que furar todo o fenolite, né? Toda a placa de fenolite, que normalmente tem 1.16 milímetros, não é isso? Então a gente vem aqui, ó, 1.6, certo? 1.6, só que 1.6 é exatamente a espessura, certo? Aproximadamente. Então vamos deixar, se você pode deixar, tá deixando 1.7, 1.8. Eu vou deixar 1.8, beleza? Aqui esse tal Z, tá certo? Que é a subida, eu vou deixar 2 também, 2, né? Que foi o mesmo que a gente utilizou anteriormente. A velocidade da fresa, eu vou deixar 10, tá certo? Então, a velocidade dela aqui vai ser 10, beleza? E aqui, novamente, definir 0.1, tá certo? E eu vou gerar. Então, veja que eu gerei. Então, vamos lá, ó. Aqui seria a origem, certo? Então, ele vai sair daqui, ó, e vai para o ponto 2 e vai nessa velocidade aí de 10 fazer esse circuito. Quando chega aqui, ela vai subir, sobe um pouquinho, né? 2 no caso, e passa para cá. Aí começa e faz todo o percurso, tá certo? Nesse caso, pessoal, ela vai cortar o meu fenolite, tá certo? Para você depois não ter que ir na serra e tudo mais, beleza? Então, pessoal, aqui basicamente é isso, certo? Aqui embaixo não tem mais o que fazer, certo? Então, a gente já gerou nosso arquivo aqui, ó. Clica 2 vezes e vem para cá, certo? Verifica aqui a fresa, tá certo? Que tá certo, a espessura da fresa. E vou exportar o nosso G-Code, tá certo? Então, salva na área de trabalho. Eu vou botar aqui CNC2. E vai em salvar, certo? Então, pessoal, a parte de layout, certo? Tá pronta, de trilha, né? No caso. Agora a gente vai para a parte de furação, tá certo? Então a gente vem aqui, ó, e vai exportar o nosso arquivo Excelon, tá certo? Clica nele, vai lá no nosso arquivo, onde está salvo, né? Arquivo do nosso projeto. E pega ele aqui, ó, certo? Veja que ele está aqui, ó, certo? Então vamos lá, ó, clica e vamos configurar, tá certo? No nosso caso, pessoal, no caso desse circuito, a gente tem dois tipos de furos, certo? Cada um com um diâmetro diferente, tá certo? Então a gente vem agora aqui, ó, nosso curto C, e a gente vai definir o quanto a nossa broca, certo? Agora é a broca, tá certo? Que a gente vai fazer os furos, tá certo? Então, o quanto nossa broca deve perfurar o fenolite. No caso, placa de fenolite normalmente tem 1,6 milímetros, tá certo? Então a gente pode estar botando 1,8 milímetros, certo? Descer o que é o suficiente para furar toda a placa, beleza?
Aqui nesse outro parâmetro aqui a gente pode deixar 2, como a gente estava utilizando. A velocidade de perfuração, de descida, né, da nossa broca pode ser 15, tá certo? Sendo que quanto menor a nossa broca, certo? Mais devagar é o ideal que ela desça, que ela perfure, para não quebrar, tá certo? Mas nesse caso a gente vai deixar um 15 mesmo, tá certo? Então, pessoal, basicamente a configuração é essa, esses parâmetros aqui que a gente deve estar atento, certo? Eu vou gerar aqui o arquivo, ó. Gerei, tá certo? Veja que ele marcou já, tá certo? Então, pronto, basicamente é isso. Se, por exemplo, no meu layout lá, nas minhas trilhas, eu tivesse feito algum ajuste, aí eu tenho que fazer um ajuste aqui também, certo? Nos furos, só para deixar claro, relembrando, certo? Como eu falei anteriormente. Então, eu posso vir aqui na parte de projetos, tá aqui ó, o nosso arquivo. Vou verificar aqui o diâmetro, tá certo? Da nossa broca, tá certo? No caso, pessoal, esse parâmetro aqui não vai ser tão importante, entendeu? Porque na hora que você for furar, você pode mudar a broca que você vai utilizar. Mas para questão assim, de projeto, de configuração do arquivo, eu vou deixar 0.1, tá certo? Você pode estar mudando durante a execução mesmo da fresa, certo? De furação, na hora de furar mesmo a placa, tá certo? E eu vou vir agora e exportar o G-Code, tá certo? Então eu vou clicar aqui na minha área de trabalho e vou botar aqui, né? CNC 3, certo? Ou furos, né? Vou botar aqui furos, certo? E salvar. Então, pessoal, basicamente é isso, certo? Tá configurado todos os arquivos. Se eu vim aqui na minha área de trabalho, eles três estão aqui, tá certo? No próximo vídeo eu vou mostrar como tá levando eles aqui o Gerber Control, certo? Ou o Candle, né? Tá certo? Então, pessoal, é isso. Espero que tenha gostado, certo? Que esse vídeo tenha sido útil para você. Valeu!